Eu saúdo a todos com a graça e a paz daquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual nós vivemos, pelo qual nós estamos aqui nesta noite, para dedicar esse culto ao Senhor, na ação do Espírito Santo do nosso Deus. Eu espero que essa palavra encontre você nesta noite e vá de alcance ao seu coração, com a palavra vinda do próprio Deus para você. Nós gostaríamos de pensar um pouco nesta noite sobre forças. Onde você tem buscado força nesses dias? Onde você tem encontrado forças para enfrentar as adversidades desses dias? Sabemos que tem sido difícil para todos nós, como família, como igreja, como sociedade, como nação. Tem sido difícil em todos os aspectos, mas sabemos que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas, e é nele que você precisa encontrar forças nessa noite. Nós gostaríamos de pensar um pouco sobre isso. Quero orar pela sua vida, quero colocar a sua vida, sua família diante de Deus neste momento, de maneira que eu gostaria que você se colocasse diante de Deus e buscasse também a face dele. Ele te ouve, ele está aí com você neste momento. Ele é capaz de te ouvir, de entender no mais profundo do seu ser aquilo que você precisa. Fale com Deus, adore ao Senhor em oração, diga para Ele o quanto Ele é importante para você, diga para Ele o quanto você necessita dEle nesses dias, diga para Ele o quanto Ele é importante para você nesses dias, e Ele virá, Ele está ao seu alcance, Ele quer derramar bênção sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ouve, e sabemos, Senhor Deus, que temos passado dias difíceis, dias de inseguranças e incertezas, mas nós temos nos apoiado na certeza que o Senhor nos dá, de que o Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que confiam no Senhor, que o Senhor é um Deus que não dorme, e que o Senhor é um Deus que sempre está atento às nossas necessidades. E sabemos, Senhor Deus, que esses momentos de lutas para a honra e glória do Senhor hão de se transformar na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja, da sociedade, da nossa nação, numa transformação de vidas. Nós não queremos, Senhor Deus, sermos os mesmos depois que tudo isso passar. Nós não queremos, Senhor Deus, continuar adorando ao Senhor da mesma maneira que adorávamos antes. Renova, Senhor Deus, as nossas forças, renova, Senhor Deus, a nossa fé, renova, Senhor Deus, a nossa liberdade, renova, Senhor Deus, o nosso culto, a nossa adoração, renova, Senhor Deus, tudo que há em nós, a nossa vida, o nosso coração de adorador. Visita a tua igreja, Senhor Deus, cada liderança da tua igreja no nosso país. Visita cada família, Senhor Deus, neste momento. Vá de encontro à necessidade, seja ela física, emocional, espiritual, financeira. O Senhor é a solução. Cremos, Senhor Deus, nisso. E dedicamos ao Senhor este culto, para que tão somente o Senhor seja glorificado nesta noite. Que os hinos que cantaremos sejam de edificação e de adoração ao Senhor. Que as vozes levantadas, Senhor Deus, por intermédio das orações, possam encontrar, Senhor Deus, de imediato ao Senhor, e possam, Senhor Deus, alcançar o alívio imediato também do Senhor. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero deixar um versículo com vocês que se encontra em Isaías 41, verso 10. Esse texto todo fala que Israel tinha um ajudador, e este ajudador era o Senhor, o Deus de Israel. E o verso 10 nos diz assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo,
pois sou o seu Deus, e o fortalecerei e o ajudarei. Eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus e a promessa que Ele tem para você nesta noite. Vamos adorar ao Senhor cantando um cântico maravilhoso, dizendo que Deus é o nosso Senhor em todos os tempos. Querem frustrar meus sonhos e
Te convido a abrir a sua Bíblia aí onde você está, no livro de 2 Crônicas, capítulo 13. Segunda Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. É um texto bastante longo, mas é para você entender o contexto daquilo que nós queremos trazer ao seu coração nesta noite. 2 Crônicas, capítulo 13, verso 1 ao 18, nos diz assim: No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Abias subiu ao monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o Senhor, contra o seu Senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer resistência. Agora vocês pretendem resistir ao Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e os escolheram seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe, os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que eles estavam em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e seus soldados lhes infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram forças para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Glória a Deus. Vai mais uma vez, elevamos nossos pensamentos a Ti.
E pedimos, Senhor Deus, do fundo do nosso coração, que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. A questão que eu quero que você pense nessa noite é: onde você tem buscado força para enfrentar as adversidades nos dias maus da sua vida, principalmente nos dias que estamos vivendo? Há uma tendência de, quando nós estamos necessitados, fraquejados, seja na fé, seja fisicamente, seja emocionalmente, buscarmos força em algum lugar. O problema é que às vezes nós buscamos no lugar errado. Buscamos naqueles que na realidade podem nos ajudar, mas cobrar um valor muito acima daquilo que nós temos condições depois para pagar. Nesse contexto que nós acabamos de ler, não era para acontecer, mas aconteceu. Depois que Ezequias menosprezou o inimigo, Deus fez uma promessa de que o reino de Israel seria dividido, e foi entre o reino de Israel, que era o reino do norte, e o reino de Judá, que era o reino do sul. E nesse contexto aqui, o reino de Israel, através do rei Jeroboão, resolveu guerrear contra Judá. 18 anos depois que os reinos tinham se dividido entre norte e sul, após a morte de Salomão, Jeroboão resolve então entrar em combate com os próprios irmãos, com o próprio povo. E além disso, nesta guerra, o que nós vemos aqui nesse texto é que Jeroboão, além de ser mais experiente do que Abias, rei de Judá, tinha o dobro dos soldados que o seu oponente tinha. Enquanto um tinha 400 mil excelentes soldados, o outro tinha 800. Era uma guerra desproporcional. E o texto é claro quando diz que nessa guerra, além de ser desproporcional, Abias, o rei de Judá, estava cercado na frente e atrás estavam totalmente cercados de todos os lados. Aos olhos naturais, qualquer um apostaria na vitória de Jeroboão. Mas a história relata ao contrário. A história relata a vitória do mais fraco aos olhos humanos. A história relata a vitória de Abias, mesmo que aos olhos humanos fosse impossível. Mesmo que aos olhos humanos fosse impossível, eu quero te dizer, mesmo que a sua luta, a sua adversidade, aparentemente seja impossível, se você colocar as forças no Senhor, Ele te dará a vitória. Você precisa crer nisto. Muitos na mesma situação que Abias fugiriam. Que força foi essa que capacitou Abias, rei de Judá, a vencer? Que força foi essa? Eu quero destacar algumas. A primeira delas está no verso 5, quando ele diz: vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? A primeira coisa que nós encontramos que capacitou Abias a vencer foi a sua fé. Ele disse: não importa as desvantagens que enfrentamos ou quão difícil seja a solução para a situação da nossa vida, nós não vamos perder a nossa fé em Deus, porque Ele tem uma promessa para nós. Então eu quero te dizer nessa noite, não importa os problemas e as dificuldades, o quão difícil tem sido para você, a solução para a sua vida está em Deus. Não perca a fé. Deus tem uma aliança irrevogável com o seu povo.
Deus tinha uma promessa para aquele povo, e isso para Abias era suficiente para confiar na providência de Deus. Se você entende que Deus tem uma promessa para você, isso é suficiente para que você confie na providência divina nos momentos difíceis. Eles tinham o melhor comandante na guerra. Eles não tinham o maior exército, mas tinham o melhor comandante. O problema é isso, que às vezes nós alimentamos a nossa fé e olhamos para os numerosos números de soldados, alimentamos a nossa força diante da nossa própria força e da nossa competência, e nos esquecemos de quem está no comando no momento da guerra. Eles não, eles tinham o melhor comandante da guerra, o Deus Todo-Poderoso. Nos momentos difíceis da sua vida, tenha fé neste comandante. Coloque a sua vida no comando dele, e você verá que a vitória é certa. Tenha fé nisso. O verso 12, a segunda parte do verso 12, nos diz exatamente isso, quando ele disse: e vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Deus está conosco, Ele é o nosso chefe, é Ele quem nos comanda, é nele que nós alimentamos a nossa fé. Nós não vamos retroceder, porque Ele tem uma promessa sobre a nossa vida, e Ele cumpre as suas promessas, nunca deixou de cumprir. Esta é a fé que você precisa nesta noite. Coloque Deus no comando da sua vida, meu amado. A segunda coisa que nós vemos aqui, que capacitou Abias e o povo de Judá a vencer, além da fé, foi a obediência a Deus. A obediência. Depois da separação dos reinos, quando o reino de Israel e Judá se transformaram em reino de norte e sul, passou-se a ter ali uma impossibilidade do povo de Israel, do reino do norte, estar em Jerusalém para adorar a Deus, por causa da inimizade que eles tinham. O reino de Israel decidiu então fazer bezerros de ouro, e fazerem desses bezerros de ouro o seu Deus. Preste atenção nisso. Você consegue captar aquilo que estava acontecendo? Na impossibilidade de estar em Jerusalém para adorar, na impossibilidade de estar na presença de Deus, eles começaram a cultuar outros deuses, a desobedecer. O reino de Israel então decidiu e fizeram outros deuses, ao ponto de dar ao nome nesse bezerro de Jeová. Baniram diante deles todos os sacerdotes que não aceitavam realizar os cultos fora dos preceitos do Senhor, e escolheram outros sacerdotes que pudessem lhes agradar. Esse contexto não é muito diferente do que nós estamos vivendo um pouco antes dessa pandemia, e acredito em nome de Jesus que isso precisa acabar. De pessoas que às vezes não aceitam mais o domínio de Deus e começam a buscar sacerdotes que possam aveludar os seus ouvidos com a mensagem que eles querem ouvir e não aquilo que Deus quer transmitir. A desobediência a Deus sempre vai nos levar a colocar em seu lugar outro. Quando nós desobedecemos a Deus, consequentemente vai nos levar a colocar outro em seu lugar e a procurar recursos que nos agradam, dando a nós então uma falsa sensação de adoração. Ou nós adoramos ao Deus vivo e verdadeiro, ou estamos procurando uma falsa motivação de adoração. Pense nisso. Judá resolveu obedecer os decretos de Deus de forma incondicional. A fé os levou a uma fidelidade extraordinária. Você consegue perceber isso? Fé que nos leva
a fidelidade. Até mesmo porque, já dizia um certo escritor, que a fé sem fidelidade não passa de misticismo. Misticismo religioso. E fidelidade sem fé é legalismo. Então, você precisa fazer essa junção da sua fé em Deus, sendo fiel a Ele. Não basta dizer que tem fé em Deus. Você tem que procurar ser fiel a Ele e obedecer aos seus mandamentos. Somente através de um compromisso com Deus e a sua palavra, nós vamos conseguir vencer as batalhas desta vida. E isto nunca acontecerá somente através de uma religiosidade. Não, não vai. Isso nunca vai acontecer somente através de uma adoração flexibilizada, onde eu adoro a Deus de acordo com aquilo que eu acho melhor, e não fazer isso de maneira a agradar ao Deus a quem eu sirvo. Eu quero dizer a você que ou você obedece a Deus ou não. Não existe meio termo e nem meios alternativos para isso. Ou você obedece a Deus ou não obedece. Então nós já vimos 2 pontos: fé e obediência a Deus para vencer as batalhas da vida. Espero que até aqui você tenha encontrado força para vencer. O terceiro ponto é a comunhão com Deus. Fé, obediência e comunhão com Deus. Olha o que diz o verso 11: todas as manhãs e todas as tardes eles apresentavam holocausto e incenso aromático ao Senhor, arrumavam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro. Isso era a responsabilidade dos sacerdotes, na maneira que era cultuar, que eles precisavam cultuar a Deus e apresentar diante de Deus a necessidade do povo, e eles faziam isso continuamente, cultivando uma comunhão com Deus. Não bastava o tabernáculo, não bastava o templo, não bastava alimentar a fé e a obediência a Deus, se eles não quisessem ter comunhão com esse Deus, relacionamento com Deus. O texto nos diz que o reino de Judá, através dos sacerdotes, buscavam ao Senhor toda manhã e toda tarde. Esta comunhão íntima com Deus dava a eles força, dava a eles a força necessária que eles precisavam para vencer. Você consegue perceber então aonde você vai encontrar força para vencer? Se mantendo firme na comunhão com Deus. Não se distancie dele, de maneira nenhuma. Quantas vezes nós temos esquecido dele, nós temos esquecido desse princípio? Quando Deus está conosco, nada poderá nos abalar. Quando Deus está conosco, nada poderá nos derrotar. E creia, essa comunhão nos fortalecerá, vai nos dar força. Olha que a palavra de Deus nos diz lá em Zacarias, no capítulo 4, verso 6. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. A seguinte mensagem de Deus: o Senhor não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Nunca será pelas nossas próprias forças. A vitória nunca virá pelas nossas próprias forças. Você nunca será vitorioso pelas suas próprias forças. Talvez você tenha vivido uma vida dando murros em pontos de faca, porque tem procurado vitória na comunhão com as coisas deste mundo, afastando-se de Deus. É como o filho pródigo, longe do pai, não é nada, não é ninguém, só vai encontrar derrota, desilusão.
que a falta de comunhão com o Pai tinha destruído a vida dele. Ele busca força novamente em reatar a comunhão com Deus. Não importa o quanto você já se afastou da presença de Deus, não importa o que levou você a se afastar de Deus, Ele continua de braços abertos te esperando para voltar a ter comunhão com você. Aliás, desde o princípio, a comunhão foi quebrada do homem para com Deus, nunca de Deus para com o homem. Por isso que Ele mandou Jesus Cristo para religar, para trazer a comunhão de volta que foi perdida por causa do pecado. Deus quer marcar a sua vida nessa noite, e talvez tudo que você está fazendo está dando errado na sua vida, exatamente porque você abandonou Jesus. Os milagres na sua vida irão acontecer quando você procurar andar em comunhão com Deus, em intimidade com Ele. Pense nisso. Deus vai marcar a sua vida nessa noite. É necessário que você abandone tudo aquilo que te afasta da comunhão com Ele, e Ele te fará vencer. Ele te fará vencer. É isso que nós vimos aqui no verso 18. Olha bem, os israelitas foram subjugados naquela ocasião, e os homens de Judá tiveram forças para vencer. Aonde que eles encontraram força? Na confiança em Deus, no relacionamento com Deus, no Deus dos seus antepassados. E em último lugar, já não é simplesmente uma questão dos meios, mas é uma decisão que você precisa tomar diante da fé, da obediência e da comunhão com Deus. Não desista, lute. O verso 14 e 15 nos diz assim: quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou o Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas, e os homens de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Não desista, luta. Essa é uma etapa que todos nós gostaríamos de pular. Nós gostaríamos de alimentar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, nós gostaríamos de ter uma fidelidade ao Senhor para não precisarmos lutar. Deus nunca nos prometeu que não haveria lutas. Não, Ele prometeu nos dar a vitória. Nós gostaríamos de pular essa etapa, mas não há vitória sem guerra. Deus nunca prometeu ausência de guerra, Ele prometeu estar conosco e nos dar a vitória, mas é preciso lutar. O inimigo das nossas almas vem tentando nos destruir a todo momento. Deus tem nos chamado à guerra, à batalha. Ele é general de guerra que nunca conheceu e nunca vai conhecer a derrota, mas Ele está dizendo: lute, não desista. Por mais que você esteja cercado na frente e atrás, Deus está com você, pode lutar. Quando a dificuldade vier na sua vida, eu te convido a fazer como Abias fez. Diante da luta, ele clamou ao Senhor e demonstrou total confiança no Deus da sua salvação. Clame ao Senhor e deposite total, e aqui total quer dizer na sua totalidade, confiança plena, incondicional e única em Deus e mais ninguém. A palavra de Deus nos diz que diante das trombetas dos sacerdotes, que significavam, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, significava uma convocação de Deus. E quando Deus convocava, eles lutavam. E Deus dava a vitória. Eu quero te dizer uma coisa: as trombetas do Senhor estão tocando essa noite.
Ele está convocando você para lutar. Ele é o seu comandante. Ele é quem luta por nós. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então não se abata. Por mais que pareça que você está sendo derrotado, se você confiar em Deus e lutar, Ele te dará a vitória. Eu quero encerrar esse sermão dessa noite, concluindo, trazendo ao seu coração aquilo que nós aprendemos do Senhor nesta noite. Vimos que para vencer, precisamos da fé, obediência e comunhão com Deus. E é exatamente isso que nos dará a força necessária para lutar, e Deus nos dará a vitória. Aí eu pergunto a você novamente: onde você tem buscado força para vencer as batalhas da sua vida, meu amado? Onde você tem buscado força? Tem buscado em coisas passageiras deste mundo? Tem buscado em coisas que te dão prazeres momentâneos? Tem buscado em coisas irreais e em coisas que não são eternas? Tem buscado em princípios estabelecidos por quem não tem compromisso com Deus? Onde você tem buscado força para vencer? Talvez você não está vencendo exatamente porque não tem colocado a força onde deveria. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Deus te convida a confiar nele e a depositar nele a sua vida, a entregar a sua vida a ele nesta noite. Ele já venceu por você. Ele quer te fazer mais que vencedor. Para isso é necessário que você aceite Jesus Cristo, porque Ele é a razão da nossa fé. É Ele que nos dá condições de termos intimidade, comunhão com Deus. É Ele que vai nos dar o real motivo de adoração. Tudo está em Cristo, e se você não tem Cristo, você não tem nada. E esteja preparado para a luta espiritual que haverá depois dessa decisão. Mas fique com a garantia de que Deus já tem te feito mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. E que se você não tem feito isso ainda, entregue a sua vida a Cristo nessa noite. Deposite nele a sua confiança, a sua fé. Procure ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Se afaste do vício, do pecado, dos prazeres momentâneos deste mundo e saiba que Deus já tem a coroa da vitória preparada para você, estabelecida em Cristo Jesus por toda a eternidade. A própria palavra de Deus nos diz que os problemas e as dificuldades passageiras que nós temos aqui nunca vão se comparar ao que Deus tem preparado para nós no céu. Ele tem algo muito melhor para você. Creia nisso. Meu amado irmão, eu sei que os dias têm sido difíceis, mas alimente a sua fé. Busca o Senhor de dia e de noite, e Ele nos fará mais que vencedores. E nós vamos voltar uma igreja totalmente disposta a adorar, a cultuar o Deus da nossa salvação. Que o Senhor os abençoe e os guarde e lhes dê uma ótima semana em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Preste atenção na letra desse hino. Fiquem na paz.